Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui para o resumo da nossa 11ª aula, portanto, nossa terceira aula depois do recesso, né? Terceira aula do segundo bimestre, onde nós mostramos para vocês passagem de parâmetros em Shell Script, né? Então, eu não vou entrar, como se trata de um resumo, eu não vou entrar em muitos detalhes como eu entrei na sala de aula, né? Mas, a princípio, o que eu quero mostrar para vocês, ou o que eu quis mostrar, foi o seguinte, que todo programa Shell Script que você faz é como um comando, né? Se torna um comando. Então, quando você faz um programa ou em Shell Script ou em C ou o que for, quando você vai executá-lo no sistema operacional, você executa como um comando. A diferença é que você põe ponto barra na frente da execução porque ele não está no path do sistema, não é? Então você tem que dizer para o sistema que aquele comando está no diretório corrente onde você está. Você tem que passar a localização relativa dele para poder ele executar. Mas ele é um comando como outro qualquer. Então, por exemplo, ls é um comando, não é? Sabemos que é um comando. Então, ls executa assim. Mas o ls ele tem muitos parâmetros. O que é um parâmetro? É o que vem depois do comando, seguido aos passos, né? Ou seja, "-l" é um parâmetro. Então, o parâmetro ele modifica a forma do comando atuar, não é? O ps, por exemplo, ele mostra os processos assim, mas o pswalx mostra assim. Veja que existiu um parâmetro aqui, ó, parâmetro walx. Então você nota que existe um parâmetro do ponto de vista físico, é o que? É o que vem depois do comando, depois do espaço, depois do comando. Então vem comando, espaço, o que vier depois é parâmetro sem espaço, porque se tiver outro espaço, é outro parâmetro, né? Então, quer dizer, se você fizer, por exemplo, rm -f, e aí o nome de um arquivo. Veja só, o comando é o rm. Aí tem um espaço, aí veio "-f" colado. Esse "-f" junto é um parâmetro. Aí depois teve o espaço? Teve. Então, aí depois teve o cocô? Teve. O cocô é outro parâmetro, né? Então, o que caracteriza o comando de um parâmetro é o espaço que existe entre eles. O primeiro sempre é o comando. E esse comando pode ser o script. Então, o seu script pode receber parâmetros para a execução. E é isso que a gente vai ver como é que a gente faz para executar isso. Tá? Bom, para isso, pessoal, eu vou acessar, aqui fazer um comando que vocês já aprenderam na sala de aula. Nesse momento eu estou gravando isso em uma rede que não é na rede do Instituto Federal. No caso é em minha casa, né? Então eu vou acessar a máquina que eu costumo dar aula, ou seja, a máquina que eu costumo usar para dar aula para vocês. Então veja só, vou usar o comando ssh -l de login, botar o meu login, o IP da máquina e a porta. Veja, sempre eu preciso de porta e IP para criar uma conexão, né? Então lá eu já programei isso tudo lá para que eu pudesse então acessar a máquina remotamente. Nota que aqui eu estou numa máquina que é a minha, que é a Lilica, né? O nome Lilica. Vou fazer esse SSH para lá, vai me pedir a password que eu vou digitar aqui. E no momento em que eu digitar, veja que eu estou na máquina Tico, ou seja, é outra máquina. O IP da máquina é aquele velho e bom IP 10.101.0.253, é o IP que vocês usam ou usaram várias vezes no bimestre passado para fazer download de algumas coisas que eu precisei que vocês fizessem, não é? Muito bem, e vou fazer aqui nesse outro terminal, eu vou fazer também a mesma coisa, porque talvez eu precise de duas telas, né? Tem SSH -L 200.129.176.42 -P 8087. A partir daí ele vai me pedir a senha. Eu então digito a minha senha de acesso e pronto, eu tenho dois terminais na máquina Tico. Legal, pessoal? Bacana. Muito bem. Feito isso, nós vamos então tentar parametrizar o nosso velho e bom Shell Script. Eu vou entrar aqui em uma pasta chamada Scripts, que é a que eu uso para fazer. Veja que tem diversos scripts aí feitos para aulas
que eu tenho ministrado durante esse tempo aí de Shell Script. Então, vamos usar aqui um chamado sh.ex.sh. Então, veja só. Nota, eu vou até fazer melhor. Eu vou copiar esse ex, porque eu vou modificar ele para xtest.sh. Tá? Vou mexer nele por enquanto. xtest.sh. Então, para isso, eu vou primeiramente tirar isso aqui, ó. Tirar isso aqui e fazer um read, um while do jeito que nós conhecemos primeiramente, ok? Bom, o que é que isso aí está fazendo, pessoal? Aqui eu vou colocar o IP da minha máquina mesmo, somente, que vai ser o IP 253, né? Que é o IP da máquina onde eu estou, posso me confundir com isso. Aqui 253 também, 253. E a porta eu vou mudar para 88, que foi o que nós usamos na aula passada, né? Então, vou colocar o meu sleep 2 aqui, do mesmo jeito que a gente fez na aula passada. Só que o que é que há de diferente nisso, nessa coisa aqui? Bom, primeiro, há esse eco na frente que não faz nada, né? Só imprime o IP na tela, eu vou tirar ele. Tirando ele, é exatamente o mesmo código que nós fizemos na aula passada, né? Com uma exceção. Aqui, ó, tinha oi galera, e agora tem um tal de $1. Esse é todo o segredo. Você entendeu isso aqui? Acabou-se passagem de parâmetro, acabou-se Shell Script, aí você vai nadar de braçada. Só que precisa entender. Veja, se eu executar este código bem aqui agora, vou pegar ele, salvar, né? Aí vou fazer assim, chmod 755 xtest.sh. Se eu executar ele, eu não posso mais executá-lo assim, ó, xtest.sh. Não posso só executar assim, porque agora ele não é mais um shell script comum. Ele é um shell script que precisa de um parâmetro para ser executado, porque ele tem aquele $1 lá dentro. Então entenda, olhou para o código, vamos olhar para ele aqui, ó. Olhou para ele, teve algum número dentro, pode ter certeza que este código só será executado se tiver o nome dele, ponto barra o nome dele, espaço e parâmetros. Agora, quantos parâmetros ele precisa? Vai depender deste número que tiver aqui, ó. Então veja, se ele precisar de só um parâmetro, vai existir aí dentro $1 só. Se ele precisar de 2 parâmetros, vai ter o $1 e o $2. Se precisar de 3, $1, $2, $3. Se precisar de 1000, $1 até $1000, vai ter que estar tudo no código aí para receber, ou seja, cada um desses um número, recebe um parâmetro passado como passado na linha de execução do código. Ou seja, ele pega o parâmetro que você digitou lá e coloca dentro. Esse $1 é uma variável de ambiente. Então, ele pega o que você passou, que você digitou na linha de comando, depois do nome do programa, ele pega aquilo lá e coloca exatamente aí dentro. Então, veja, nesse outro terminal aqui, lá na minha máquina lá da escola, eu vou executar o comando nc -l 8888. Pronto, eu fiz aquele procedimento lá, que a gente fez na aula passada, certo? Vou fazer até mais, porque a gente já aprendeu a fazer, né? Vou colocar aqui um servidor.sh, nós já fizemos isso na aula passada. E aí vou fazer aquele while, do Done. Aqui dentro eu vou botar o quê? Simplesmente nc -l 8888. Já aprendemos a fazer isso. Gravei chmod 755 servidor, e aí vou deixar ele rodando aqui, ó, para a tela, servidor. Pronto, eu já tenho a porta 888 lá funcionando. Agora, na outra janela, que é essa janela onde vai ter o cliente, eu vou executá-lo. Só que veja só, você lembra quando eu executava o cliente da outra vez? Eu tinha lá dentro do código do cliente, no lugar do $1, eu colocava o quê? Oi galera, né? Exatamente a mensagem que eu queria que chegasse lá. Agora, eu não especifiquei o que é que eu quero mandar. Eu posso mandar qualquer coisa.
Onde que eu vou especificar? Isso aqui é o legal. Eu especifico aqui, ó. Ponto barra EX teste. Opa, desculpa. Ponto barra EX teste. E aí passo como parâmetro quem? Como só tem um $1 lá, eu vou passar como parâmetro. Como eu quero passar uma frase com espaço, e eu não quero que ele entenda que o espaço vai caracterizar um segundo parâmetro, eu coloco oi, galera. Aí você imagina o seguinte, agora eu quero mandar oi, galera. Vamos ver se vai? Olha lá, oi, galera, aí 2 segundos. Oi, galera, 2 segundos. Ou seja, mandei oi, galera. Ah, mas eu não quero mais mandar oi, galera. Dou um Ctrl C, quero mandar agora só oi. Vai chegar oi lá, sem eu ter que mexer no código. Aquele $1 que ficou lá, me dá a possibilidade de eu agora não ter um programa para mandar apenas uma mensagem. Eu tenho um programa genérico que pode mandar qualquer mensagem. Eu escolho na hora que for executar, sem ter que precisar mais mexer no código, porque senão eu teria que editar o código e trocar a mensagem lá. Botar oi, galera, botar oi, botar sei lá qualquer outra coisa, certo? Beleza? Se eu quisesse mandar, por exemplo, um comando, quero mandar então ifconfig. Olha lá, vai chegar lá, o que eu colocar como parâmetro de execução do meu programa vai entrar exatamente naquele $1, e a gente já viu que o $1 está exatamente no eco, né? Ou seja, ele vai mandar o que tiver dentro do $1 para dentro do socket criado. E aí, o que é que está dentro do $1? Exatamente o que eu estou digitando aqui, ó. Certo? LS. Olha lá, vai chegar o LS. Tá legal? Então, note que com isso eu crio algumas possibilidades, né? Então, eu lembro que na aula eu sugeri, inclusive, que vocês fizessem o seguinte, ó. Vamos agora, em vez de só mandar a mensagem e o servidor simplesmente imprimir essa mensagem na tela, vamos fazer ele executar essa mensagem, porque aí eu posso mandar um comando para ele e ele executa o comando lá. Né? Aí, o que é que a gente faz? O que é que a gente fez na sala de aula? A gente pegou o servidor e o servidor, em vez de fazer isso aí, ó, somente, eu fiz o direcionamento, fiz o redirecionamento ou seja, em vez desse cara imprimir na tela, eu disse, ó, imprime para mim dentro da variável B, né? Aí depois, da variável B não, do arquivo B, né? Depois eu fiz assim, ó, variável A recebe, aí já aprendemos, essas classes são operadores de prioridade de processamento, né? Então eu faço cat B, significa dizer o quê? Que ele vai pegar o cat B simplesmente mostra na tela o conteúdo do arquivo B. Só que em vez de mostrar na tela, ele vai executar o cat B e mostrar isso dentro de A, ou seja, armazenar dentro de A. Onde A é uma variável que eu criei no meu código. E a partir daí eu faço só o quê? Executo o que tem dentro de A com um E comercial no final. Isso aí é um código que nós já vimos em sala, né? Mostrei para vocês como é que funciona em sala. O que é que ele vai fazer? Ele vai receber o que vem do NC-L, jogar em B, depois lê o arquivo B, põe o conteúdo dentro de A e executa o que tem dentro de A. Somente isso. Vamos ver se funciona? Olha só que legal. O servidor está executando. Agora, quando eu for executar o meu cliente, veja que se eu passar como parâmetro o ifconfig, ele não vai mais imprimir ifconfig na tela. Ele vai imprimir ifconfig lá no arquivo B, né? Certo? Só que depois ele vai ler o B, vê que tem ifconfig lá dentro, joga dentro da variável A e executa a variável A. Portanto, executa o comando ifconfig. Quer ver? Olha lá o ifconfig. Ah, que legal, Claudio, bacana, gostei disso aí. Pois é, eu também gostei, né? Aí imagina que eu queira colocar agora outro comando. Fazer um ls-l. Opa, aí como tem espaço, né? Aí agora tem que vir entre aspas. ls espaço "-l". Olha lá o ls espaço "-l". Certo? Então nota que isso foi foram variantes. Aí veja que agora você já consegue basicamente executar um comando em uma máquina remota via o socket que você criou. Tá certo? Fazer com que a máquina remota execute comandos baseado numa mensagem que você mandou para ela. Legal, pessoal? Muito bem. E aí, nós, para concluir essa aula,
eu mostrei a vocês como é que você faz para modificar, para fazer um while diferente, um while que não seja infinito, né? Porque até então, de um lado e do outro, a gente tem o while infinito. Vamos fazendo o while infinito aí, não é? Beleza. Só que a gente pode fazer um while diferente. Pode fazer um while assim, ó. Read. Vou colocar aqui, por exemplo, IP. Vou usar a mesma variável, mesmo exemplozinho que a gente usou em sala. Aí vou colocar bem aqui, ó. Opa. Maior. $2. Olha só. $2. Então, o que é que vai acontecer aí, pessoal? Veja só. Esse while agora já não é mais um while infinito. É um while que diz o seguinte, ó. Enquanto tiver coisa para ler, leia e armazene o que você leu dentro da variável IP. Então, na verdade, ele lê, neste caso, linhas de um arquivo. Então, ele lê a primeira linha, joga dentro da variável IP. Aí roda o while, lê a segunda linha, joga dentro da variável IP. E quando é que esse while termina? Quando não tiver mais linha para ler no arquivo. A pergunta que fica é, de que arquivo ele vai ler isso? De um arquivo que eu passar como parâmetro na linha de comando de execução. E ele vai estar onde? Ele vai ser o segundo parâmetro. O arquivo terá que ser o segundo parâmetro e ele vai entrar exatamente no lugar desse $2 aí. Certo? Ora, e aí, o que é que eu posso fazer com isso? Bom, se eu tiver um arquivo com uma sequência de IPs, né, de dentro da minha rede, em vez de eu mandar isso aqui, desse meu cliente mandar somente a mensagem ou o comando a ser executado somente para este IP aqui, eu posso dizer o seguinte, ó, mande para este IP que começa com esses 3 primeiros octetos e o último octeto é o que tiver dentro de $IP, que é aquela variável que eu li lá, que vai ser a primeira linha do arquivo, que eu vou passar como parâmetro. Então eu vou organizar um arquivo com os IPs em linha assim, ó. IP1, IP2, IP3, IP4, IP5, IP6, IP7, certo? Na porta 8888. Ok? Então você nota que agora eu estou fazendo um melhor uso do meu cliente. Então vamos continuar aqui. Meu servidor está aqui rodando na máquina com final 253 e o meu cliente está aqui, só que esse cliente agora vai mandar para todo mundo, certo? Que estiver dentro do meu arquivo que eu vou passar como parâmetro. Olha, o meu arquivo de parâmetros é esse aqui, ó, máquinas. Olha o IP de todo mundo aí, ó. O final do IP, porque eu não vou mandar para a internet como um todo, né? Eu vou mandar só para as máquinas de dentro da rede do laboratório. Então tudo começa com 10, 101, 0 e o final varia disso aí tudo. E aqui no final vou botar a minha máquina, que é o 253, certo? Vou botar até no início, para poder facilitar a nossa vida bem aqui, ó. 253. Olha, esse é o arquivo máquinas que tem os IPs linha a linha. E é esse arquivo máquinas, lembrando que eu vou fornecer como segundo parâmetro para o meu programa cliente, para ele ler linha a linha. Então, vamos fazer um teste de mesa aqui. Primeira vez que ele executar, ele vai ler o quê? Vai ler o 253, que é a primeira linha do arquivo. Aí vai entrar aqui, vai mandar o comando que eu passei como primeiro argumento, vamos supor que seja o ifconfig, vai mandar para o IP 253 na porta 88. Sleep 2, encontrou o Doni, volta para ler a segunda linha. Aí vai ler a segunda linha do arquivo, que é 3. Aí ele vai mandar o ifconfig para o IP 10.110.3 na porta 8088. Aí espera 2 segundos, lê a terceira linha, vai ser 4. Aí ele entra aqui de novo, vai mandar o ifconfig para o IP4 na porta 8888. Resumindo, vai ler todo o arquivo que eu passar como parâmetro, aquele arquivo máquinas, linha a linha, e vai conectar em cada um servidor e mandar a informação que eu estou pedindo. O problema é que nem todo, somente no servidor com o IP 253 é que tem a porta 8888 aberta com o NC-L. As outras máquinas não têm. Percebeu? Então, se as outras máquinas não têm, elas vão simplesmente dizer que a conexão vai mandar uma informação para o meu cliente dizendo, ó, conexão recusada. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo? Vamos lá. Vou executar o meu servidor aqui na máquina 253 e vou executar o meu cliente passando como parâmetro máquinas. Aí olha só como é que a gente executa. Lembrando, o arquivo máquinas é esse, ó.
Primeiro IP é o 253, depois é o 3, 4, 5 e assim vai. Aí veja, ao executar, eu vou passar o comando ifconfig, aspas, pode ser com aspas ou não, porque não tem espaço. Aí, espaço, o segundo parâmetro, que é o nome do arquivo, que vai entrar lá naquele $2 para servir de alimentação para o while, certo? Vamos lá. Se eu der o enter aqui, olha o que vai acontecer. Veja, o ifconfig foi no 253. No restante, olha lá, na máquina 3, vê que ele foi mudando aqui, ó, 3, conexão recusada. 4, conexão recusada. 5, não tem rota por host, a máquina está desligada. 6, conexão recusada. 7, conexão recusada. 8, conexão recusada. E assim ele vai, porque nenhuma das outras máquinas, a não ser a 253, possui a porta 8888 ativa. Certo? Com isso, você nota que nós tivemos o que? Nós conseguimos passar como parâmetro. Conseguimos passar, vimos que temos condições de passar quantos parâmetros nós quisermos para o nosso código. Nesse caso, eu passei 2 agora. Né? Desde que eu controle isso devidamente com os $1 e $2, e vimos uma forma da gente ler um arquivo do início até o final usando o while. Tá? Então veja, eu quero que você fique com isso na sua cabeça, porque nas próximas aulas nós vamos continuar sugerindo situações problema para que a gente possa resolver de forma junto, de forma coletiva. E obviamente, como vocês sabem, a cada aula tem aquela velha e boa avaliação, e essa avaliação será baseado nisso, ou seja, baseado no que nós já vimos. Então vou passar um problema para você resolver baseado no que nós já vimos. Haja vista o que eu passei, né? Passei na última aula, e nem vou resolver aqui agora, mas passei na última aula uma questão que era para fazer um menu, para uma das duas turmas era para fazer um menu, e nesse menu já era para ter duas opções. Uma era sair e a outra era executar um comando. Só que o executar um comando, o comando tinha que ser passado como parâmetro na execução do menu. Né? Então, quando a pessoa escolhesse a opção 1, executar comando, ele nem precisava digitar qual era o comando. Já foi passado como parâmetro o comando para a execução do próprio cliente, ou seja, do próprio menu. E aí, acho que muitos de vocês conseguiram fazer, mas voltamos nas próximas aulas, né, nas aulas seguintes, na tentativa de ir resolvendo esses probleminhas. Ok? Forte abraço, até para a aula não ficar muito longa. Na nossa aula 12, a gente volta resolvendo mais alguns desses problemas que nós já resolvemos em sala. Forte abraço, pessoal, fiquem com Deus.